A madrugada parecia mais pesada naquela região pantanosa, como se o próprio ar desconfiasse do que estava prestes a acontecer. A umidade grudava nas roupas, nos cabelos, no metal das armas e até nas ideias dos soldados, que tentavam se manter despertos apesar da exaustão que se acumulava havia dias. O exército brasileiro já estava fraco, antes mesmo de os paraguaios cercarem a área, e agora, com o cerco confirmado, a sensação era de que alguém havia apertado uma mão invisível em volta da garganta de todos. O primeiro alarme veio de um mensageiro que surgiu correndo pela trilha principal, tropeçando entre as barracas. Ele não tinha mais fôlego, mas a expressão desesperada disse tudo antes das palavras. Cambaleando, conseguiu pronunciar: "Os paraguaios fecharam todas as saídas." Depois disso, caiu de joelhos, apoiando as mãos no chão como se carregasse o peso de uma montanha nos ombros. Alguns soldados correram para ajudá-lo, mas a mensagem já havia se espalhado como fogo seco. Estavam encurralados. A fome já vinha corroendo o exército por dentro fazia dias. Era uma fome diferente, uma fome que não revoltava mais, porque já tinha ultrapassado o estágio da revolta. Agora era apenas um torpor constante. Um cansaço que parecia se esconder atrás dos olhos fundos e das faces cavadas dos soldados. Muitos mastigavam pedaços de couro arrancados das próprias celas, fervidos em água barrenta. Outros raspavam raízes duras do chão, rezando para que não fossem venenosas. Não havia escolha. Morrer de desnutrição era tão possível quanto morrer por uma bala inimiga. O capitão Moreira, homem respeitado entre os batalhões por sua firmeza, tentou manter o controle da situação. Reuniu seus homens perto da fogueira apagada, onde as brasas fracas ainda soltavam um fiapo de fumaça. Homens, ouçam bem. Eles querem nos quebrar na fome, nos quebrar no medo. Mas enquanto estivermos vivos, não vamos ficar parados esperando o fim. Vamos lutar, do jeito que der, com o que tivermos. Era impossível saber se falava para motivar ou para se convencer. Talvez fosse um pouco dos dois. A verdade é que o silêncio da mata parecia zombar do esforço dele. Os paraguaios eram especialistas em guerra de terreno. Cada árvore podia esconder um atirador. Cada capim alto podia ocultar uma patrulha. O som de galhos estalando ao longe fazia os soldados erguerem seus fuzis instintivamente. E o pior, às vezes não era nada. Outras vezes era tudo. 2 batedores enviados ao amanhecer desapareciam sem deixar rastro. Outro grupo, de 5 homens, partiu para verificar uma possível rota de fuga ao norte. Também não retornou. O cerco não era apenas físico, era psicológico. Era como se os paraguaios estivessem em toda parte ao mesmo tempo, apertando o cerco aos poucos, sem pressa. Eles tinham comida. Eles conheciam o terreno. Eles podiam esperar. O exército brasileiro? Não. Ao longo do dia, os oficiais tentavam estabelecer algum senso de ordem, mas já não havia disciplina que resistisse à fome extrema. Um soldado desmaiou enquanto tentava encher o cantil num córrego raso. Outro vomitou logo após comer uma raiz amarga demais. Vários gritavam com irritação por coisas pequenas, como se o próprio corpo estivesse revoltado contra a situação. A fome transforma homens em versões reduzidas de si mesmos, mais frágeis, mais bruscos, mais desesperados. A sensação de que estavam sendo observados aumentava. Era como se olhos invisíveis os analisassem, calculando o momento exato de dar o golpe. E talvez fosse exatamente isso. Quando o sol começou a desaparecer atrás das árvores, pintando o céu com tons avermelhados e roxos, o silêncio se tornou absoluto. Os pássaros haviam parado de cantar e o vento diminuíra quase por completo. A tropa inteira parecia prender a respiração sem perceber. Foi então que, do meio da mata, veio um estampido seco. Um tiro único, rápido, ecoando entre as árvores. Os soldados se jogaram no chão por reflexo, sem saber de onde viera o disparo.
Alguns procuraram cobertura atrás de troncos, outros ergueram as armas tremendo. O coração de todos disparou. O capitão Moreira levantou a cabeça lentamente, olhando para o horizonte escuro. Naquele instante, ele entendeu o recado silencioso, cruel e calculado. Eles não estavam apenas cercados. O inimigo havia decidido que o jogo de desgaste estava oficialmente começando. A madrugada seguinte começou antes mesmo de o sol nascer. Para muitos soldados, não houve sono algum. Ficar de olhos fechados significava encarar o vazio da fome. E abrir os olhos revelava a mesma realidade, um acampamento silencioso, pesado, onde cada homem parecia envelhecido dias em poucas horas. Quando a claridade tímida começou a surgir no horizonte, levantou-se também o cheiro agridoce da lama, misturado ao suor velho de centenas de soldados debilitados. A fome não era mais uma sensação. Era uma presença, uma sombra que se instalava atrás de cada ombro, forçando o corpo a admitir que estava cedendo. A pele dos soldados começava a perder cor, e muitos já caminhavam com a lentidão de quem carregava sacos de pedra nas costas. Os lábios rachados, os olhos fundos, a respiração pesada. Tudo isso se misturava com aquele clima abafado do mato, carregado, quase pegajoso. Era como respirar angústia. Logo nas primeiras horas, 2 soldados desmaiaram simplesmente ao tentar levantar. Ajudaram-nos a sentar. Deram-lhes água. Mas era inútil. A água já não sustentava ninguém. A fome fazia o corpo tremer, e tremores se espalhavam pelo acampamento como um contágio silencioso. Um oficial tentou distribuir o pouco que havia sobrado nos barris de mantimentos. Mas quando levantou a tampa, encontrou apenas migalhas, farelos de farinha e restos endurecidos de carne salgada que tinham mais cheiro de mofo do que de comida. Os homens se aproximaram, alguns com olhos marejados, outros com um desespero tão grande que pareciam prestes a avançar só para lamber o fundo do barril. A disputa foi contida com gritos duros, o que quase gerou um tumulto. Era humilhante, mas era real. O exército brasileiro estava se desfazendo por dentro, e os paraguaios sabiam disso. Eles quase não atacavam, apareciam e desapareciam, como se brincassem de assombração. Um estalo de galho aqui, um sussurro de passos acolá, e depois silêncio. A cada hora que passava, o cerco psicológico aumentava. Eles queriam quebrar a moral brasileira sem gastar munição. Queriam que a fome fosse a carrasca. O soldado Mourão, rapaz de rosto jovem demais para estar ali, cambaleava há dias. Naquele dia, caiu de joelhos no chão, segurando o estômago, como se algo estivesse rasgando-o por dentro. Um companheiro tentou levantá-lo, mas Mourão estava sem forças até para erguer os braços. Eu não aguento mais, murmurou com a voz fraca e rouca. Nem sinto minhas pernas. Parece que estou virando poeira. Ninguém respondeu. Porque muitos sentiam exatamente a mesma coisa. Do outro lado do acampamento, um pequeno grupo tentava ferver raízes desconhecidas numa panela improvisada. A fumaça tinha cheiro amargo, quase ácido. Um sargento se aproximou e ordenou que parassem, poderiam estar cozinhando plantas venenosas. Mas a resposta foi dura, quase selvagem. Se for veneno, pelo menos morre rápido. O sargento recuou, porque no fundo entendia. A fome estava destruindo tanto o corpo quanto a mente. Os relatos posteriores dos sobreviventes diriam que esse foi o momento em que o espírito do exército começou a rachar. Não havia mais aquela união natural da tropa, aquela chama que fazia os homens marcharem por quilômetros, mesmo cansados. Agora, cada um lutava contra o próprio corpo. O inimigo era tão invisível quanto cruel. Fraqueza, desidratação, febre interna, delírios. Ao meio-dia, o calor se tornou insuportável. A mata parecia estar fervendo. Homens respiravam ofegantes, como se inalassem vapor. A poeira do solo grudava ao suor, criando uma crosta espessa na pele de muitos. Um tenente, tentando manter a ordem,
desmaiou no meio de uma frase. Ao cair, bateu a cabeça numa raiz exposta e ficou imóvel. Por alguns segundos, todos acharam que tinha morrido. Felizmente não era o caso, mas era o aviso de que até os oficiais estavam à beira do colapso. Enquanto isso, do mato denso ao redor, era possível ouvir sons ritmados. Não tambores, não ainda, mas passos. Vários. Compassados. Como se um grupo se aproximasse apenas o suficiente para lembrar aos brasileiros que estavam ali, observando. Quando alguns soldados olharam para as árvores, viram silhuetas fugazes, sombras negras que se moviam depressa demais para serem alvo. Eram paraguaios. E estavam famintos também, mas não como os brasileiros. Tinham comida suficiente para esperar. Ao entardecer, mais um soldado caiu. Depois outro. E mais outro. O capitão Moreira caminhava entre os homens, tentando levantar sua moral. Mas a própria voz vacilava. A fome é uma arma lenta, mas certeira. E agora ela estava vencendo. Quando o sol desapareceu, deixando somente um laranja sombrio no horizonte, veio o segundo recado. Outro tiro. Não para matar, para lembrar. O inimigo estava ali, e estava esperando os brasileiros caírem sozinhos. A terceira noite do cerco chegou como um predador silencioso. Não havia luar, não havia canto de pássaros, não havia sequer o som dos insetos. A mata parecia prender a respiração junto com os homens, como se estivesse à espera do que viria a seguir. E todos sabiam, algo estava prestes a acontecer. O silêncio absoluto sempre foi o prelúdio de qualquer ataque na Guerra do Paraguai. O capitão Moreira ordenou que as fogueiras fossem apagadas. A fumaça atraía tiros. A luz denunciava posições. Melhor ficar envolto na escuridão, mesmo que isso significasse enxergar apenas sombras. Os soldados se espalharam pelo terreno, encostados atrás de troncos, montes de terra, raízes grossas. Alguns tentavam manter os olhos abertos, mas o cansaço os fazia piscar pesado. A fome, mais uma vez, era a grande traidora. Ela enfraquecia os músculos, mas também roubava a lucidez. E foi nesse estado de meia inconsciência coletiva que os brasileiros ouviram pela primeira vez um som diferente. Um sopro leve, depois outro, e mais outro, mais alto, como se dezenas de respirações estivessem se aproximando pela mata. O cabo Oliveira foi o primeiro a perceber a verdade. Murmurou, quase sem voz. Estão vindo. De repente, um galho estalou. Depois outro. Em seguida, um farfalhar de capim, ritmado, organizado, calculado. O cerco paraguaio estava se movendo. Não era mais um bloqueio à distância. Era aproximação. Era avanço. E então, de um segundo para o outro, a noite explodiu. Um clarão surgiu no meio da mata, seguido do estampido de uma espingarda. A bala passou rente à cabeça de um soldado, arrancando um pedaço de madeira do tronco atrás dele. Os brasileiros reagiram com tiro disperso, errando mais do que acertando, porque não conseguiam ver o inimigo com clareza. Os paraguaios, por outro lado, sabiam exatamente onde mirar. No som, uma saraivada de disparos veio da esquerda. Depois da direita, era como se o inimigo estivesse multiplicado em todas as direções. Cada árvore parecia guardar um atirador. Cada pedra escondia uma sombra armada. O desespero se espalhou rapidamente. Soldados corriam de um lado para o outro, tentando se proteger atrás de qualquer coisa que pudesse quebrar uma bala, uma raiz grossa, um barril vazio. O pânico, porém, era silencioso. Ninguém gritava. Não havia força para gritar. Havia somente respiração acelerada e o som das balas cortando o ar. O capitão Moreira tentava gritar ordens, mas sua voz era engolida pelo caos. Fiquem juntos! Não corram! Segurem a linha! Mas poucos conseguiam ouvir. Muitos tropeçavam, outros caíam no barro. Alguns rastejavam para fugir da visão dos inimigos. Em meio à confusão, um jovem recruta chamado Dimas viu algo que nunca esqueceu. A silhueta de um soldado paraguaio avançando por entre as árvores,
silencioso como um espectro, com uma baioneta reluzindo na mão. Dimas ergueu o rifle tremendo, disparou e errou. O inimigo desapareceu na escuridão, e o recruta sentiu o próprio coração bater tão forte que parecia querer fugir do peito. Aquela guerra não era apenas física, era mental, e os paraguaios sabiam dominar esse campo como poucos. Apesar do caos, havia resistência. Um pequeno grupo de brasileiros montou uma linha improvisada atrás de troncos caídos e respondeu ao ataque com tiros mais coordenados. Isso fez os paraguaios recuarem alguns metros. Era pouco, mas era o suficiente para comprar tempo. E nesse intervalo, a realidade apareceu com mais força do que qualquer tiro. O soldado Barbosa, homem grande, forte, veterano de outras campanhas, caiu de joelhos e começou a chorar. Ele não chorava pela dor, nem pelo ferimento no ombro. Chorava porque sabia que estava fraco demais para lutar até o fim. Chorava porque seu corpo não obedecia mais. Chorava porque a fome o havia transformado em um fantasma de si mesmo. Aos poucos, o tiroteio diminuiu. Os paraguaios não avançaram em ataque total. Não era o objetivo. Eles queriam testar a resistência dos brasileiros, medir o impacto da fome no moral da tropa, avaliar se ainda valia a pena esperar mais 1 ou 2 dias antes de avançar de verdade. O ataque era apenas um lembrete. Eles estavam no controle. Eles escolhiam o momento. Os brasileiros, cercados e famintos, apenas reagiam. Quando o silêncio voltou a dominar a mata, os homens perceberam o tamanho do estrago. Tinham sido abatidos tentando sobreviver no escuro. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram o acampamento, revelaram rostos que não pareciam mais humanos. Eram rostos de homens que haviam visto a morte caminhando entre as árvores e entendido que ela não tinha pressa. O capitão Moreira olhou para os sobreviventes e contou um por um. Havia poucos ainda em condições de permanecer em pé. Alguns tremiam, outros vomitavam bile pura. A fome havia passado de inimiga para carrasca, e ali, naquele instante, ele entendeu com clareza. Se o exército brasileiro não encontrasse uma saída rapidamente, não seria o ataque paraguaio que os mataria. Seria o próprio corpo, se rendendo de dentro para fora. A manhã seguinte começou cinza, pesada, abafada. O sol parecia hesitar antes de iluminar aquele pedaço de terra, como se até ele evitasse testemunhar o que estava acontecendo com o exército brasileiro. Os homens se levantavam devagar. Alguns tropeçando, outros apoiando as mãos nos joelhos. A fome havia avançado um degrau a mais. Muitos já não sentiam, o estômago sentiam apenas um aperto constante, como se o corpo estivesse encolhendo de dentro para fora. A noite anterior deixara marcas profundas. Os feridos gemiam baixinho para não chamar a atenção do inimigo. A munição estava quase no fim. A água também. A combinação era mortal. Sede, fome, cansaço e cerco. A moral estava abaixo de qualquer medida. Qualquer oficial experiente diria que aquela tropa estava à beira do colapso. Mas ali, ao contrário do que se imaginava, a queda não veio por desespero, e sim por decisão. O capitão Moreira reuniu o que restava de seus homens ao redor de um tronco grosso, caído no centro do acampamento. A voz dele estava mais rouca, quebrada, mas ainda era a voz de comando. Eles vão atacar de verdade hoje. Estão esperando a gente cair. E nós vamos. Mas não aqui. Vamos cair lutando, não apodrecendo de fome. Os homens o encararam em silêncio. Alguns assentiram com a cabeça. Outros apenas olharam fixamente, como se tentassem entender se aquilo era coragem ou loucura. Talvez fosse as duas coisas. Um soldado perguntou, com voz trêmula: "E vamos como, capitão? Sem munição? Sem força? Sem comida?" Moreira respirou fundo. Então disse, com o que sobrou, com as pernas, com o pouco que temos, abrimos caminho no grito. Era um plano desesperado. Mas era o único plano. A ordem foi simples:
quebrar o cerco no ponto mais fraco, na área onde os paraguaios pareciam menos numerosos. Era uma aposta baseada em observação e instinto, e não havia tempo para discutir. Os soldados se agruparam, quase se apoiando uns nos outros, como um corpo só. Alguns seguravam baionetas, outros, facões. Outros, armas com apenas 1 ou 2 tiros. Nada era suficiente, mas tudo era necessário. Foi então que aconteceu algo que nenhum deles esperava. Antes mesmo que os brasileiros começassem a avançar, um grupo de paraguaios surgiu entre as árvores. Avançavam devagar, calculados, formando uma linha irregular. Eram poucos, mas o suficiente para bloquear a rota. Era como se tivessem adivinhado o plano. Talvez tivessem escutado. Talvez simplesmente soubessem que aquela seria a única saída. O silêncio entre os dois grupos durou apenas alguns segundos. Mas foram segundos longos o bastante para que todos entendessem. Seria combate corpo a corpo, e seria brutal. Moreira ergueu o braço e gritou o comando que ecoou como um trovão abafado pela mata. Avançar. O impacto foi imediato. Brasileiros e paraguaios colidiram no barro, nas raízes, nos arbustos. Não havia linhas formais, não havia formação tática, não havia tiros precisos. Era uma luta crua, primitiva, cheia de gritos roucos, golpes cegos, respiração pesada e desespero. A fome tinha tirado a força dos brasileiros, mas também tinha tirado o medo. Muitos lutavam com a última reserva de energia que o corpo escondia, como se tivessem decidido que morrer lutando era menos humilhante do que morrer vazio. O soldado Dimas se jogou contra um paraguaio armado com baioneta. Os dois caíram rolando, golpeando um ao outro com o que restava de força. Dimas sentiu uma lâmina raspar suas costelas, mas continuou, esmagando o inimigo contra o solo até que o movimento cessasse. Depois se levantou cambaleando, sujo de terra e sangue, sem saber se aquele sangue era dele ou do outro. O cabo Oliveira, ao lado, lutava com uma determinação que ninguém imaginava que ele ainda possuía. Com um único tiro restante, esperou o inimigo chegar perto e disparou a queima-roupa. Depois, usou a coronha do rifle como se fosse um martelo, abrindo espaço, abrindo caminho, abrindo vida. Aos poucos, os brasileiros começaram a avançar alguns passos. Depois, mais alguns. Depois, alguns metros. Era mínimo, era lento, era sofrido, mas era avanço. E então, algo inesperado aconteceu novamente. Talvez pela surpresa da resistência, talvez pela exaustão deles próprios, talvez pela estratégia de recuar e reorganizar. Mas os paraguaios cederam alguns metros. Um recuo pequeno, mas suficiente. Moreira percebeu na hora. Gritou com tudo o que restava na garganta. Agora. Todo mundo. Corre. Os brasileiros dispararam mata adentro. Não era uma fuga organizada, era sobrevivência pura, instintiva, desesperada. Homens tropeçavam, se levantavam, caíam, levantavam de novo. Alguns carregavam feridos no ombro, mesmo mal conseguindo sustentar o próprio peso. O cerco mudava de forma, tentando se fechar, mas já não havia mais simetria. Os paraguaios haviam perdido o controle da linha por segundos e segundos. Eram tudo o que um homem faminto precisava para escapar da morte. Foram metros que pareceram quilômetros, horas que pareceram dias. A respiração queimava a garganta. O corpo doía, como se estivesse sendo rasgado. A visão turvava. Mas eles corriam. Quando finalmente encontraram uma área aberta, sem sinais de inimigos, caíram no chão como sacos vazios. Alguns choraram. Outros apenas olharam para o nada, como quem tenta entender por que ainda está vivo. O capitão Moreira ficou de joelhos, apoiando as mãos no solo úmido. Respirou fundo. Eles tinham escapado, mas não haviam vencido. Os sobreviventes foram poucos. A fome tinha ceifado mais do que as balas, e a guerra, aquela guerra longa,
cruel e implacável, ainda estava longe do fim. Mas naquela manhã, naquele pedaço esquecido da história, um grupo de homens provou que a fome podia dobrar suas forças, mas não seu espírito. E isso, ali, foi a maior vitória que poderiam ter.